Muito boa tarde, meus amigos. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Espero reencontrá-los, né? Após praticamente 2 anos e meio aí, sem publicar novos estudos, né? Sobre o nosso livro Caminho, Verdade e Vida. E agora tomamos coragem, né? Para voltar a esses estudos. E peço a compreensão de vocês, aqueles amigos que ouçam os vídeos, né? Que continuem estando junto com a gente aí, porque isso nos estimula, né, a dar continuidade. E a metodologia é aquela mesma, né, muita simplicidade, seguindo sempre os critérios da doutrina espírita, com a orientação principal. O nosso norte sempre foi o Cristo Jesus, né, e tentando seguir as belíssimas interpretações que Emmanuel faz de cada versículo do Evangelho. Esse teólogo universal que eu costumo chamar, o teólogo da espiritualidade humana, não é? Ele que nos traz tantos esclarecimentos e nos ajuda muito a ter o entendimento do Evangelho do Cristo e da própria vida, né? E também nos dá uma compreensão muito ampla da doutrina, né? E para a gente dar continuidade, hoje será, não pode deixar de ser, a lição 49, onde Emmanuel vai comentar de forma belíssima, como sempre, né? Eu sempre repito isso, né? O capítulo 13, versículo 17 do Evangelho de João, onde lá está escrito assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, não é? A gente tem que obedecer bem a pontuação aqui. Seremos bem-aventurados se fizermos, se praticarmos aquilo que sabemos, aquilo que proclamamos, aquilo que anunciamos, aquilo que teorizamos, não é? Então, ele vai explicar de maneira muito sucinta esse que eu considero, né, uma sentença, não é? É um aforismo, se não formos fazer um paralelo com o próprio versículo de Jesus, não é? E o contexto que Emmanuel está falando aqui está na famosa passagem do lava-pés. É tão complexo, é tão paradoxal, né? O que Jesus ele exemplifica aqui, porque a síntese, eu gosto de falar sempre, né? Os amigos que me conhecem sabem, eu não gosto de falar ministério de Jesus, que Jesus nunca deu a mínima para isso. Eu gosto de falar do magistério do Cristo Jesus, o educador universal, né? Aquele que nos trouxe valores, princípios, aquilo que nós podemos seguir e nos orientar, porque ele é a bússola do caminho. Mas o seu magistério sempre foi preconizado pela simplicidade, né? O desapego no servir. E isso trouxe uma inversão imensa. Tanto é que nós vamos ver em alguns versículos para frente como que isso era tão complexo para a compreensão dos apóstolos, os discípulos indiretos que seguiam Jesus e os apóstolos, e todo aquele povo, né, que circunscrevia ali aonde Jesus nas suas andanças passava. O seu exemplo de humildade, a prática daquilo que ele falava. Ele foi o único, né, na sua grandiosidade, que tudo que ele falou, tudo que ele anunciou, as verdades, os exemplos, ele praticou de forma concreta, literal. Ele não ficou somente na teoria, somente na mensagem, trouxe uma mensagem teórica de Deus. Não, ele praticou a vontade de Deus na palavra e no exercício daquilo que ele tinha que fazer, né? Então, quando nós falamos em magistério, nós falamos na pedagogia do exemplo. Não tem outra que convence mais. Não há. Há aquelas que arrastam, né, como dizia Napoleão, mas aquelas que convencem, como dizia Napoleão, mas as que arrastam mesmo é o exemplo, né? E não das teorias doutas, que ele tanto criticou, dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, das classes sacerdotais e do poder econômico e social daquela época, né? E as teorias das vaidades, o intelectualismo vazio, né?
das disputas fúteis, das contendas, que gerou o quê e continua gerando até hoje? Separatividade, disputas inócuas, sem nenhum sentido, sem proclamar aquilo que ele anunciou como essência, que é o amor ao próximo, que é a atenção uns para com os outros, é a da convivência salutar do ser humano, do entendimento, da compreensão, não é? E nós continuamos a nos perder. Como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nós teimamos até hoje, né, em ficar com a teoria, né, nas disputas, no entendimento, e não na prática. Na prática, no exemplo, não importa a classe social, não importa o conhecimento intelectivo de cada um, as suas formações, etc, etc. Na prática, todos têm que fazer igual. Ou compreender, amar, ter caráter, ter lisura nas suas ações, respeitar o próximo. Tem diferença? Não tem. Nas teorias nós podemos colocar essas situações de formas distintas, mas na prática não. Todos têm que fazer de forma igual, senão não surte efeito. Não é verdade? Então, para nós começarmos, nós temos que entender que naquilo que nós proclamamos, aquilo que nós anunciamos, é óbvio que ninguém aqui vai deixar para anunciar e proclamar os ensinos do Cristo, nós, e no meu caso, que sou espírita, cristão, não é? Só quando formos perfeitos. Aí não precisa anunciar mais, porque já estaremos num plano correspondente à nossa evolução. Mas nós estamos aqui num plano de provas e expiações, então nós não podemos esperar essa condição, porque é tentando praticar, falando, praticando e buscando o entendimento, é que nós vamos atingir, não é? A perfeição, como o Kardec fala na questão 132, não é? Então, o que deixa bem claro que naquilo que nós falamos, que nós proclamamos, que nós anunciamos, né? Aqueles que são anunciadores do Evangelho do Cristo e também do corpo doutrinário espírita, não pode haver discrepâncias, não pode haver contradição. É condição sine qua non, aquilo que você diz, aquilo que você teoriza, aquilo que você interpreta, você tem que buscar ao máximo praticar de forma concreta em consonância com isso, não é? Porque senão seria o caminho da incoerência. E a gente tem que tentar lutar o máximo possível para não destoar demais, né, aquilo que nós falamos em relação àquilo que nós praticamos, né? Senão nós passamos do ponto, e quando nós passamos do ponto, aí vem a hipocrisia, né? Usar a máscara, o maquiar o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, ou daquilo que nós falamos para as pessoas, com o verniz da sociabilidade, dos interesses e das vaidades humanas, e não é esse o caso. E também aqui no capítulo, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa a fazer o seu discurso de despedida. Vai até o capítulo 17, não é? Ele já começa a anunciar, a dar a entender para os seus apóstolos, para os seus seguidores, que o momento do seu retorno ao plano espiritual, o retorno ao Pai, está chegando. Então ele vai, aos poucos, vai dando a entender como vai ser esse processo, como vai ser esse momento seu de superação, não é? E Emmanuel então começa a explicar para nós. Emmanuel diz: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Isso é uma verdade, não tem como negar. Nós sabemos que muito, em todas as funções, não é só na classe sacerdotal, os teólogos, ou aqueles que trabalham em suas doutrinas, suas profissões, que anunciam aquilo que eles falam em relação ao Cristo, não é? Porque estamos muito longe de praticar com a eficácia que ele praticou, aquilo que ele falou, mas nós estamos de quê? A caminho, nós estamos transitando em mundos de provas e expiações, estamos aí prestes, não é? Numa grande transformação para o mundo de regeneração. Então, à medida que houver mais coerência naquilo que nós falamos e naquilo que todos anunciam a palavra do Cristo, também praticam, né? Se já praticarmos isso, pelo menos no interior, não houver até disputas, né? Que o obstáculo maior somos nós mesmos, né?
nós anunciamos, às vezes não praticamos uma ação errada com a outra, mas dentro de nós temos aquela vontade de agir com aquelas formas que não correspondem aos ensinos do Cristo, né? E isso também não é só a questão da incoerência, exige muito esforço, muita disposição para sair dos púlpitos, para sair dos templos, para sair do comodismo, de uma série de situações que nos prendem, né? Que nos acomodam distantes da prática do que o Cristo ensina, né? Porque o outro, aquele que necessita de ajuda mesmo, aquele que precisa de uma compreensão, de uma mão estendida, ele está fora dos templos, não é? Ele não está dentro dos templos, ele não está escutando os púlpitos. Muitos vão e precisam escutar, mas muitos desses que vão para escutar, aqueles que falam, fazem palestra, como eu às vezes tenho a oportunidade de fazer, e estou muito longe de estar, né, numa relação satisfatória entre saber e fazer, mas estou tentando, esse é o objetivo, não é? Eles sabem, eles percebem a hipocrisia daqueles que falam, inclusive com exageros, com recursos linguísticos, técnicos, uma série de situações, com uma memorização do Evangelho, das obras que cada um estuda em suas confissões religiosas. Eles percebem a hipocrisia. E é isso que tem afastado muita gente do caminho do Cristo, não é? Algo que gera muita desconfiança em todos aqueles que ouvem são essas retóricas baratas, fúteis, desnecessárias, de pessoas orgulhosas, que querem passar algo que sabem, mas na prática nem sabem começar, porque nunca atuou junto com o outro, nunca estendeu a mão um para o outro. Ao contrário, às vezes atravessamos a rua, não é? Para não ver e para não nos sentirmos compromissados com aquele que está precisando de ajuda. Porque, não, vai me trazer dor de cabeça, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então nós desviamos o olhar daquele amigo que está necessitado, seja numa questão econômica, saúde, seja de problemas pessoais. Nós não queremos isso, nós queremos somente comodidades. E nisso nós evitamos aquilo que realmente nós viemos aqui, para sermos solidários e fraternos uns com os outros, buscar o caminho da compreensão, não é? Então Emmanuel continua: todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. E isso é perfeito. Teorias temos demais, interpretações diversas, belíssimas obras de teologia, de filosofia, de psicologia cristã, etc., da psicologia da religião, etc., etc. Todas possuem serventuários, não é? Crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseia cada vez mais. A grande maioria quer falar, uma grande parte quer ouvir, querem se socializar uns com os outros, comentar suas vitórias, tudo aquilo que cada um quer esconder de si mesmo e do outro, querem apenas partilhar isso, as belezas da vida, se esconderem e, principalmente, macular, criticar, colocar estigmas, marcas naqueles que têm problemas. Como se esses que julgam, que teorizam, não tivessem seus problemas. E se escondem. Então, anunciar, fazer propaganda, como se o Evangelho fosse um produto, e na realidade hoje tem virado um produto, a Boa Nova é o Cristo. Tornamos o Cristo um produto vendável e rentável, não é? Então hoje, os emissários incoerentes, é aqueles que o Cristo falou com os doutores da lei, colocam fardos pesadíssimos no ombro de outros, mas em si mesmo absolutamente nada. Fardos pesados e onerosos à vida desses irmãos e dessas pessoas, que eles não têm condições de fazer, mas mesmo assim é colocado, não é? Principalmente para aqueles serventuários humildes. As tarefas, justamente aquela tarefa, nem sequer de receber aqueles que vêm, nós não queremos.
os anunciadores, os teorizadores, os intelectuais de diversas doutrinas ou confissões. Nós queremos apenas o aplauso, a admiração. Olha como ele fala bem, não é? Como ele tem uma retórica intelectual, não é? E isso nós adoramos, não é? Porque queremos, repetindo, comodidades. No Cristo nós queremos comodidades, não é? E transferimos as necessidades do outro, aquilo que nós temos que ter pelo menos um ouvido para escutar o outro, para falar, para dialogar com ele, para ter um entendimento, não é? Nós continuamos a terceirizar. Assim como aqueles também que vão nos templos, que comparecem aos templos, não é? Nas suas confissões religiosas mais diversas, também a grande maioria tem terceirizado o seu trabalho de evolução, as suas ações concretas para os templos, para o Cristo. Eu apenas vou vir, vou sentar, vou ouvir, mas aquilo que eu necessito, eu espero que eu não precise mover uma palha para conseguir. Deus e o Cristo vai me fornecer. A graça divina vai me dar tudo. Eu não preciso nem enfrentar a mim mesmo aquilo que é os obstáculos dentro de mim, as paixões humanas, aquilo que ainda nos prende a algumas situações negativas, nós também não queremos mudar. Deixamos tudo isso a cargo de Cristo, mas que essas mudanças continuem sendo feitas, mas que não tire a minha comodidade, o meu bem-estar, o meu status quo social, as minhas relações, só tem que ser aquelas que me trazem prazer, satisfação. Eu não quero intervir, eu não quero também ter problemas, eu não quero ter nenhuma situação negativa na minha vida. Eu quero paraíso aqui na Terra, não é? Então continua, Emmanuel. Porque nós carregamos bagagens internas que são muito mais pesadas do que as externas que nós colocamos nos ombros dos outros. E o reflexo dessas bagagens pesadas que nós temos dentro de nós, que são obstáculos grandes e nós não queremos retirá-los, as consequências, quando partirmos, serão muito sérias. Então a gente tem que ir tentando fazer algumas escolhas dentro da medida daquilo que a gente pode e tentando fazer esse processo de transformação, né? Então segue Emmanuel. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Setas, né? São meras setas inertes que indicam o caminho para a direita, para a esquerda, em frente, não é? Mas apenas indicam. E a palavra dos que sabem. Duas situações, que indicam e que sabem, né? Há sempre raras criaturas, olha, raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. E o esforço supremo dos que fazem. Isso é uma síntese praticamente do que nós já comentamos, não foi de forma antecipada, não é? Então, porque é o problema da incoerência, porque a edificação moral, quando nós pensamos em, de uma forma bem simples, né, colocarmos os aspectos morais, éticos, daquilo que o Cristo proclamou nas nossas relações humanas, nas nossas relações uns com os outros, né, a edificação moral, qual a principal consequência dela? Ela desperta consciências. As pessoas despertam quando elas veem aquilo, elas veem e sentem a dimensão daquele ensino, ela desperta. E às vezes as primeiras pessoas que elas enxergam, que elas veem que há algo errado, é justamente os proclamadores, os anunciadores de um pseudo-evangelho, de um pseudo-Cristo, e não do verdadeiro, né? Ou seja, eles indicam o caminho e as pessoas percebem que eles não estão percorrendo e não percorreram. Então é o caminho do cego, quando Jesus disse, cego guiando o cego, ambos caem no buraco. Então como seguir esses proclamadores, esses propagandistas, como existia muito, né, nas praças antigamente,
os propagandistas de medicamentos naturais que curava tudo, qualquer tipo de doença. Mas e a doença espiritual? Esse é que é o grande problema. A grande miséria nossa é moral, é espiritual. E será que só falar vai curar? Vai melhorar as relações humanas uns com os outros, não é? Então, é como nós falamos antes, os maquiadores da verdade sabem a verdade, têm um vislumbre, que às vezes são estudiosos, grandes estudiosos intelectuais, mas eles maqueiam a ela um verniz para dar um brilho nas suas palavras, né? E continua assim, condicionando essas pessoas com ideologias religiosas, políticas, econômicas e uma série de situações, né? Porque quando há coerência, quando há consistência naquilo que se fala, né? Onde existe o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento pelo próximo, não é? As lições que são ensinadas, elas são ensinadas com eficiência, com consistência. Não há nenhuma demagogia naquilo que é passado. É uma consistência absoluta, firme, onde as pessoas, apesar de estarem com seus mais diversos problemas e sofrimentos, elas sentem um apoio, elas sentem uma vontade daqueles que falam em realmente ajudar, em consolar, em acolher aqueles que estão necessitados das mais variadas situações, não é? Então, Emmanuel nos coloca e nos ensina, ou seja, só esses que já começaram como nós, porque nenhum percorreu o caminho, o único que percorreu o caminho da verdade da vida foi o Cristo, por isso que ele é o nosso norte, ele é a nossa bússola para esse caminho, não é? Então, para a gente entender bem isso, para que nós tenhamos uma edificação, uma construção interior, e que para isso nós possamos agir com coerência em nossas ações internas, a edificação que nós temos que construir dentro de nós, ela tem que ser legítima, definitiva, ela tem que ir além do senso comum. É isso que Jesus mostrou, por isso que poucos entendiam o que o Cristo estava falando. E isso fica muito bem provado, não é? Quando Jesus, no próprio capítulo 13, no versículo 7, quando ele propõe lavar os pés dos apóstolos, Pedro diz, não, Senhor, tu não me lavarás os pés jamais. Então Jesus diz para ele, se eu não te lavar os pés, tu não estarás comigo. Não é? Então, não, Senhor, por favor, pode lavar o corpo todo, então. Mas a frase aqui que Jesus diz, ela deixa muito bem claro e não há dúvida, porque ele vai dizer para Pedro, não é? Porque como um apóstolo, a simplicidade de Pedro e todos aqueles demais ali, como que eles iam entender ante as posições hierárquicas de toda a classe daquela época e as classes de hoje, a classe sacerdotal, a nobreza, etc., etc., que o mestre, né, o Messias, que eles já tinham o entendimento disso, Pedro já tinha basicamente esse entendimento, que ele vai servir, ele que vai lavar os pés e não o contrário. Isso criou uma expectativa, criou uma situação de incompreensão total. É um paradigma de milênios, não é? Onde o maior é que é servido. Então, aquele entendimento, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, o que te faço agora não entendes, o entenderá mais tarde. E essa pergunta não serve para nós hoje, 2024 anos depois. O que ele fez, nós já entendemos? Em que medida nós já entendemos? Nós ainda temos a necessidade de dizer para o outro, seja economicamente, socialmente, intelectualmente, não é? Nós temos necessidade de, para aqueles que nós sentimos que são menores que o outro, em deixar claro para ele a nossa superioridade. Olha as disputas que têm ocorrido no mundo todo, por hierarquias, por poder, por provar para o outro que eu mando, eu devo ser servido, o poder pertence a mim. Será que já entendemos? As disputas religiosas, as contradições, né? As confissões eletivas, que selecionam seus seguidores, não é?
aquelas que só querem também adquirir as confissões proselitistas, que só querem aumentar o número, mas não passarem com qualidade os verdadeiros ensinos do Cristo Jesus, não é? Então, é uma total, para aquela época, foi algo escandaloso, aquela inversão de valores, né? Porque a fonte máter, a fonte principal, não é? Aquela que nutre realmente as nossas ações concretas, quando elas são feitas com amor, é exemplificação, não tem outro caminho. Na medida do possível, quando podemos e devemos, né, exemplificar, é que aquelas pessoas que seguem aquela determinada denominação vai ter uma compreensão melhor. Ela vai ver ali uma paridade, né? Não uma disparidade entre aquilo que alguém fala e faz, não é? Então, essa ideia de servir e ser servido, né, é o conceito vulgar de todos nós, da maioria de nós, né, não vou dizer todos, mas eu ainda estou nessa mesma linha aí, é quando essa ideia vulgar de que servir, né, é subjugar-se, é humilhar-se, né, é rebaixar-se perante o outro, não é? Estender a mão, colocar ao nível, se colocar ao nível, né, no mesmo patamar daquele que está necessitado das mais diversas situações. Nós achamos que isso é nos rebaixar. Agora, aquele que é o nosso guia, o nosso mestre, ele fez questão de mostrar isso, não é? Aqueles que são superiores, eles apenas não descem nas posições, nos mesmos patamares nossos, para errar conosco. Isso aí não. Cristo, ele era compassivo, mas não era passivo. Ele deixava bem claro as incoerências, as inconsistências e a hipocrisia humana, não é? Então segue Emmanuel. E o Cristo fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Qual era o padrão de vibração nosso, daquilo que nós fazemos, não é? Então, é preciso uma vibração interior, uma força interior, aquilo que emanava do Cristo, né? E um sentimento que Cristo tinha com Deus, o Criador. E nós estamos tendo essa sintonia com Cristo? Esse é que é o problema. A força interior, aquilo que vai nos possibilitar aprender, conhecer, entender a sua mensagem, entender a sua palavra, tem que estar em coerência com algo, pelo menos algo. Tudo não adianta que nós não sabemos fazer ainda. Mas se estivermos tentando, estamos no caminho do aprendizado. Porque para sermos um propagandista do Cristo, da doutrina ou de qualquer confissão religiosa, isso aí não resta dúvida que basta conhecer. Conhecer os seus estatutos, seus cânones religiosos, não é? As suas obras, não é? Então, isso não tem problema. Tendo conhecimento intelectual, a primeira parte já está cumprida. Se fizer as interpretações de forma sincera e coerente, já melhorou bastante, mas precisa ir além. Então, como nós vemos outros comentaristas, o próprio Emmanuel, o nosso Chico, né, comentava os ensinos de Emmanuel, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco através de Joana de Ângeles e tantos outros palestrantes espíritas e outros irmãos de outras denominações, para evangelizar, levar o Cristo, o Evangelho, o conhecimento a outras pessoas, não é? Aqueles que realmente necessitam, principalmente aqueles que estão no caminho da vaidade, do orgulho, do egoísmo, né? É necessário que uma luz interior. Essa luz se chama amor. Se tentarmos fazer isso, pelo menos com esses preceitos, o preceito do amor aonde? Dentro de nós. É o que o Cristo diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, no capítulo 5. O olhar generoso. Se tivermos dentro de nós um olhar generoso para com todos, o caminho da compreensão vai ser bem maior, não é? Então, continua Emmanuel. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência de trabalho. Então, muitos têm teoria, mas não têm nenhuma experiência, tempo ali de trabalho, de pegar na massa e de fazer aquilo que tem que fazer,
não é? Às vezes, com suas formações intelectuais, já vão direto para os púlpitos, mas o exercício, o contato com o outro, nas mais diversas necessidades que os nossos irmãos têm, não ocorre nenhum, não é? Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Porque nós só daríamos informações. E os nossos irmãos que estão necessitados das mais diversas situações. Não é só do corpo, não é? Nós sabemos que há grandes necessitados, não é? De ajuda, que estão na miséria, estão com uma série de situações complicadas, né? Os pobres, os necessitados, mas e aqueles que estão necessitados da alma, do espírito, de orientação também. A grande maioria de nós que está numa miséria moral quase que ainda total. Caminhamos muito pouco, né, nesses quesitos. Eu preciso ter uma experiência de contato, né, uma experiência de partilha, de entendimento e de compreensão disso. Não é? Então, para nós darmos o exemplo, nós vamos no livro Consolador, onde Emmanuel, nós vamos falar da própria doutrina espírita, não vamos tomar como exemplo ninguém, até porque todos nós estamos a caminho. Ser espírita não torna ninguém melhor. Agora, praticar aqueles ensinamentos vai nos tornar melhor, vai nos condicionar, nos tornar melhor para servir, e não para ser servido, para compreendermos, não só buscarmos compreensão. Mas olha a lisura de Emmanuel nas suas interpretações e a sua coerência daquilo que ele fala da própria doutrina. Não é? O Espiritismo, olha, sem evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, porque as obras são belíssimas, de um padrão intelectivo muito grande. É preciso estudar muito para ter compreensão plena das obras, não é? Mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou a desaparecer. Vai ficar apenas no púlpito, só nos templos. Onde está a coerência das ações humanas fora do templo? Nas relações uns com os outros, não é? A modificar-se ou a desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Assim como nós e as teorias passarão. As teorias humanas sobre o Cristo, a grande maioria desapareceu. Mas a mensagem original, a essência, o espírito fraterno de amor do Cristo, este permanece. Não é? E o espírita que não cogitou da sua iluminação com o Cristo pode ser um cientista ou um filósofo, não é? Um grande intelectual, escritor, etc., etc., com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme, sem roteiro, no instante da tempestade, inevitável da provação e da experiência. Porque quais são os recursos quando eu passo uma teoria, quando eu passo uma receita para o meu semelhante, mas eu não a uso? Quando vierem os problemas que eu tanto evito em compartilhar, em dividir com o outro, quando eles vierem a nós, quem que é a bússola? Quem que é o norte? Quem que é o timoneiro dessa nau que está tão desequilibrada ainda que é a planeta Terra, dos seus habitantes? Nós que temos causado sérios danos ao planeta e nas nossas relações humanas uns com os outros, proclamando uma série de convulsões humanas, nas guerras, na corrupção, no desentendimento, na violência, nas iniquidades, no comportamento, não é? E continua Emmanuel aqui embaixo. Para doutrinar, aí no aspecto geral, né? Basta conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor íntimo. Porque é no amor íntimo, é no interior que vai sair aquilo que o Cristo fala praticamente como síntese do seu evangelho e principalmente no Sermão do Monte. Ele fala de intencionalidade. Se lá no interior, porque o olhar generoso que o Cristo fala não é o olhar físico, aqui dos nossos sentidos, o auscultar que o Cristo fala. Não é? Ele tem que estar lá no íntimo. A intencionalidade ela é percebida por qualquer pessoa quando ela vê
incoerência, incompatibilidade daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Então, segue Emmanuel. João assinalou a lição do mestre com sabedoria, né? Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Porque essa bem-aventurança é futura. Porque aonde que nós, não é, demonstramos, não é, e concretizamos aquilo que anunciamos, é no caminho, é caminhando com Cristo, é caminhando dia a dia, caminhando na evolução, naquilo que falamos e naquilo que praticamos, naquilo que executamos uns com os outros e também naquilo que nós pensamos. Não vamos esquecer, como diz o nosso Emmanuel, o pensamento, ele é forma criadora. Então, é nesse caminhar, e a gente lembra muito lá de Mateus 5,13, quando fala, vós sois o sal da terra. Então, para dar sabor à vida e transmitir esse sabor à vida e manter esse sabor da vida, não é? Vitalizando, fortalecendo aqueles que necessitam, não é? Eu preciso estar em coerência, porque eu ou estou sem sal nenhum, não dou sabor nenhum, ou então eu salgo demais. Só serve para ser jogado fora e para que as pessoas o pisem. Então, como ele diz no seguinte, vós sois a luz do mundo. E na terceira parte ele fala, brilhai vossa luz diante dos homens. Como brilhar, como ser luz, ou como dar sabor à vida, ser o sal da terra, sem o equilíbrio, que o equilíbrio que Emmanuel fala aqui, é dessas duas vertentes, saber e fazer. Não pode haver incoerência, inconsistência naquilo que nós falamos. Pelo menos na intencionalidade, porque é como nós já dissemos aqui, estamos todos a caminho. Uns estão um pouquinho mais na frente, outros estão medianos, no meu caso eu estou bem aqui atrás, mas a função do servir daqueles que já estão adiantados no caminho é voltar a mão para trás. Como diz Paulo na carta aos Hebreus, não adianta correr em disparada na direção da fita da chegada e descobrir lá que foi desclassificado. Não chegaremos lá sozinhos. Nós só vamos chegar quando nós entendermos o caminho da fraternidade, da irmanização entre todos os homens, não é? Então segue Emmanuel, porque dar sabor à vida é... Por que Emmanuel fala que é raro? Porque são raríssimos aqueles que partilham e falam dos reais fundamentos do Cristo, da estrutura, da casa sobre a rocha, não é? Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura, os costumes, né? Aquilo que nós construímos como padrão comportamental, os nossos costumes, etc. E a prática, entre saber e fazer, não é? Por quê? A boa nova, o Cristo, o Evangelho, o Evangelium, não é? Que é o Cristo, ele não pode se tornar um mero hábito cultural. Tem que ser um ato de espontaneidade. Eu não posso fazer porque os outros fazem. Eu não posso copiar a própria incoerência daqueles que fazem isso. Então, o caminho é o da coerência, é da equidade, é da igualdade, do entendimento e da compreensão, não é? Então, a necessidade, né, como o Emmanuel está falando, hoje é mais de cristianizar institucionalmente, é o proselitismo, porque, como nós dissemos no começo do vídeo, ele se tornou, não é, rentável, não é? E aí, a essência, aonde está? E sem essência você pode falar e até praticar. Não vai haver coerência. Se aquilo continuar, a maneira e a intencionalidade for aurir frutos escusos daquilo que nós fazemos, no sentido de proclamar, de anunciar, né, o verdadeiro sentido e objetivo do Evangelho do Cristo, não é? Ou seja, o proselitismo institucional. Isso ainda é muito forte. Graças a Deus, a doutrina espírita não tem essa ideia do proselitismo. Pode ter em alguns, né, que ainda acham que tem que arrebanhar ovelhas para a doutrina espírita. Kardec deixa muito bem claro
reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para combater as suas tendências, as suas más tendências. As boas você tem que aperfeiçoar, as más você tem que combater. E não se combate com proselitismo, não se combate com excesso de intelectualidade, etc. e etc. Né? Então, o que tem acontecido nesse modo de exercer o cristianismo? Né? O Cristo, o Evangelho, ficou relegado a segundo plano. A essência está cada vez mais se escoando, se diluindo nessas teorias vazias e fúteis. Não é? O evangelizar é uma grande pergunta que a gente pode deixar, e é costume meu em todos os estudos. Né? O verdadeiro evangelizar, nós ainda estamos lá nos primórdios, muito ainda, dessa tarefa. Se nós avaliarmos com sinceridade, com coerência, muito já se desenvolveu, muito já caminhamos. Mas, nesse momento conturbado que nós estamos vivendo, se não tivermos um pouco de equilíbrio, deixarmos esse excesso dessa busca de prazer excessivo, o Cristo, a doutrina, nunca falou nada contra aproveitarmos a vida, desfrutarmos das comodidades da vida, mas temos que ter um pouco de equilíbrio, de sensatez. Será que todo momento da vida é só para exercitarmos e praticarmos aquilo que nos vai trazer algum subterfúgio, algum alento egoísta de satisfação dos nossos prazeres físicos e pessoais? O Cristo em nenhum momento tentou se satisfazer. Ele se despojou da sua condição para servir a todos, para ajudar a todos. Nós não temos ainda essa condição. Nós temos que achar um equilíbrio nas nossas relações, nos nossos momentos, no nosso dia a dia, na nossa vida. Se já temos condições de falar alguma coisa, devemos e podemos falar, né? Porque é aqui que nós vamos aprender, e talvez falando nós consigamos então praticar com o nosso semelhante, possibilitando ao outro que está fora do tempo, que hoje é um movimento muito grande daqueles que estão afastando das confissões religiosas, não é? Verem mais coerência naqueles que falam, naqueles que teorizam e aquilo que eles fazem. Será que estamos sendo sinceros? É uma pergunta que temos a nos fazer. Muito obrigado, meus queridos amigos. Estou muito feliz de ter tido a coragem de voltar a fazer esses vídeos. Espero não entediá-los, né? E peço as vossas orações por mim, eu peço por vocês, nós pedimos por todos nós, por toda a humanidade, que o Cristo Jesus, né, possa, junto com a espiritualidade maior, fortalecer a todos, penetrar no íntimo de cada um, né, e no despertar aquela essência crística, que é o verdadeiro amor a Deus e ao nosso próximo, e a nós mesmos também, né? Que possa haver um caminho de equilíbrio nas nossas relações, no nosso interior, no nosso pensamento, em tudo aquilo que fizermos. Um abraço a todos, meus amigos. Saúde e paz.